Naquele instante, Ricardo Albuquerque entendeu algo que o destruiu por dentro. Uma faxineira de 52 anos, com as mãos cobertas de massa fresca, havia feito o que ele, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, não fez em 5 anos. 500 funcionários, 47 prédios construídos, milhões de reais em contratos, e uma mulher chamada Fátima Souza, que ganhava R$ 3.500 por mês. Estava ajoelhada às 6 da manhã, construindo uma rampa de concreto com as próprias mãos, para que seu sogro tetraplégico pudesse sair do quarto pela primeira vez em 5 anos. Esta história não é sobre construção, é sobre as coisas que deixamos de fazer, pensando que sempre haverá tempo, e sobre as pessoas que fazem o que outros consideram impossível, simplesmente porque não conseguem ficar sem fazer nada. Meu nome não importa. O que importa é que conheci Fátima, e o que ela fez mudou para sempre a forma como entendo o significado da palavra ajudar. Deixe-me contar como tudo começou. Ricardo Albuquerque tinha 48 anos quando esta história começou. Era o tipo de homem que aparecia nas páginas da revista Exame. A Albuquerque Construções havia erguido 47 edifícios nas últimas 2 décadas. Torres de escritórios na Avenida Paulista, centros comerciais nos Jardins, hospitais particulares no Morumbi. 500 funcionários dependiam de suas decisões. Sua assinatura estampava contratos que ultrapassavam os 100 milhões de reais. Mas havia algo que Ricardo não conseguia construir. Não porque lhe faltasse dinheiro, não porque lhe faltassem recursos, mas porque lhe faltava algo que não se compra em nenhuma loja de materiais de construção. Lhe faltava a coragem de encarar o que havia perdido. 5 anos atrás, Ricardo tinha uma esposa chamada Laura. Laura era a luz de qualquer ambiente onde entrava. Tinha aquela risada que fazia os problemas parecerem pequenos e tinha um pai chamado seu Arthur Villanova. Seu Arthur era arquiteto, não qualquer arquiteto. Era o homem que havia projetado alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade nos anos 70 e 80. 47 projetos levavam sua assinatura. A ironia desse número não escapava a Ricardo. Ele também havia construído 47 edifícios. Como se o destino quisesse conectá-los através dos números. Seu Arthur tinha 74 anos e havia construído com as próprias mãos a casa onde vivia. Cada coluna, cada viga, cada detalhe do jardim que podia ser visto da janela do seu quarto. Aquele jardim era o seu orgulho. Rosas que havia plantado quando Laura era menina. Uma nogueira que havia crescido junto com ela, uma fonte de pedra que ele mesmo havia esculpido durante um verão inteiro. Seu Arthur costumava dizer que um arquiteto não apenas projeta espaços, um arquiteto projeta memórias. E aquele jardim estava cheio delas. Mas, 5 anos atrás, tudo mudou. Ricardo, Laura e seu Arthur estavam no mesmo carro. Voltavam de um jantar em família. Era uma noite chuvosa de agosto. Uma carreta perdeu o controle na rodovia. O impacto foi brutal. Laura morreu no hospital 3 horas depois. Ricardo saiu com fraturas que cicatrizaram em meses. Mas seu Arthur acordou 2 semanas depois, sem conseguir mover nada abaixo do pescoço. Tetraplegia C4, C5, disseram os médicos. Lesão medular alta. Dependência total, precisaria de respirador parcial pelo resto da vida. O homem que havia construído 47 edifícios com as mãos, agora não conseguia segurar nem um copo d'água. O arquiteto que havia projetado espaços para milhares de pessoas, agora estava prisioneiro em um quarto de 4 por 4 metros, sem poder sair, sem poder ver o jardim que ele mesmo havia criado, porque não havia rampa para sua cadeira de rodas elétrica. Apenas 3 degraus separavam seu quarto do jardim. 3 degraus, 9 passos, menos de 1 metro de altura. Mas para seu Arthur, esses 3 degraus eram o pico da neblina. Ricardo poderia ter construído essa rampa em um dia. Tinha os recursos,
tinha os pedreiros, tinha tudo o que era necessário. Mas cada vez que pensava em ir à casa do seu sogro, algo dentro dele se partia. Porque ir àquela casa significava encarar o fantasma de Laura, significava ver a cadeira vazia onde ela se sentava, significava ouvir o silêncio onde antes estava sua risada. Ricardo preferiu fugir. Mergulhou no trabalho, 16 horas diárias, 7 dias por semana. Construiu mais 10 edifícios nesses 5 anos, ganhou prêmios, apareceu em mais revistas, mas nunca construiu uma rampa de 9 degraus para o pai da mulher que amava. Pagava todas as contas de seu Arthur, os melhores médicos, as melhores enfermeiras, o melhor equipamento médico, mas nunca o visitava. Mandava cheques, mandava flores nos aniversários, mandava presentes no Natal, mas não mandava a única coisa que seu Arthur realmente precisava: sua presença. 2 anos depois do acidente, Consolação, a esposa de seu Arthur, morreu. Os médicos disseram que foi um infarto, mas todos sabiam a verdade. Consolação morreu de tristeza, de ver o marido prisioneiro no próprio corpo, de ver a filha em fotografias que não se moviam mais, de sentir que a vida havia se tornado uma sala de espera sem saída. Seu Arthur ficou sozinho, completamente sozinho, com enfermeiras que se revezavam a cada 8 horas, com um respirador que lhe lembrava a cada segundo que continuava vivo, com uma janela que lhe mostrava o jardim que já não podia tocar. Foi então que chegou Fátima. Fátima Souza tinha 52 anos quando a agência de empregos a enviou à casa de seu Arthur. Era uma mulher pequena, 1,55 m de altura, cabelo preto com mechas grisalhas que se recusava a tingir, mãos ásperas de anos de trabalho e olhos que haviam visto mais dor do que qualquer um deveria conhecer. Fátima era viúva. Seu esposo Antônio havia morrido há 8 anos. Antônio era pedreiro, um dos melhores da Brasilândia. Construía muros que pareciam obras de arte. Misturava cimento com uma precisão que outros levavam anos para aprender. E Fátima havia trabalhado ao seu lado durante 20 anos, não como ajudante, como companheira. Ela misturava o cimento enquanto ele assentava os tijolos. Ela carregava os materiais enquanto ele levantava as colunas. Ela aprendeu cada técnica, cada truque, cada segredo do ofício. Mas quando Antônio morreu, Fátima jurou que nunca mais voltaria a tocar no cimento, porque cada vez que sentia o cheiro daquela mistura de cal e areia, via o rosto do seu marido. E a dor era demais. Antônio havia morrido num acidente de construção. Um andaime mal assegurado. Uma queda de 6 andares, 3 segundos, que destruíram 30 anos de casamento. Fátima recebeu uma indenização, que mal deu para pagar o funeral, e teve que começar de novo, aos 44 anos, sem estudos, sem referências, sem nada mais que suas mãos e sua vontade de sobreviver. Trabalhou em casas, limpando pisos, lavando roupa, cozinhando para famílias que apenas a miravam. 8 anos de trabalhos temporários, 8 anos de ser invisível, 8 anos de guardar silêncio sobre a mulher que sabia construir muros, até que chegou à casa de seu Arthur. No primeiro dia, Fátima entrou no quarto, esperando encontrar um ancião amargurado. Era o que tinham lhe dito, um tetraplégico difícil, que havia corrido 3 empregadas em 6 meses, que não falava com ninguém, que mirava pela janela durante horas, sem dizer uma palavra. Mas o que Fátima encontrou foi algo completamente diferente. Encontrou um homem, com olhos que ainda brilhavam, um homem que, apesar de não poder mover seu corpo, tinha uma mente que seguia desenhando. Seu Arthur a mirou quando entrou e lhe disse algo que Fátima nunca esqueceria. Essa janela dá para o jardim, que construí há 30 anos.
Tem um ipê amarelo que plantei quando minha filha, Laura, tinha 5 anos. Ela costumava se balançar em seus galhos. Agora, essa árvore tem mais de 15 metros e eu não posso vê-la de perto. Só posso ver sua sombra daqui. Às vezes, acredito que essa sombra é Laura, me saudando de fora. Fátima sentiu algo se romper dentro dela, não de tristeza, de reconhecimento, porque ela sabia exatamente o que era estar prisioneira das lembranças. Sabia o que era mirar algo que amava, sem poder tocá-lo. Sabia o que era viver com fantasmas. Desde esse dia, Fátima não foi só uma empregada doméstica, se tornou a companheira silenciosa de seu Arthur. Chegava às 7 da manhã, preparava seu café da manhã, exatamente como ele gostava. 2 ovos mexidos, sem sal, suco de laranja natural, pão tostado com manteiga, café preto, uma colher de açúcar. Depois de alimentá-lo, Fátima limpava o quarto, mas não como as outras empregadas. Fátima movia cada objeto, com cuidado, porque sabia que, para seu Arthur, cada objeto era uma lembrança. A fotografia de Laura, na mesa de cabeceira, as plantas enroladas no canto, que ele já não podia desenhar, o troféu de arquitetura, que havia ganhado em 1982. Fátima limpava ao redor das lembranças, sem movê-las, e seu Arthur notava. Um dia, depois de 3 meses de trabalho, seu Arthur lhe fez uma pergunta. Fátima, por que nunca move a fotografia da minha filha? Todas as outras a moviam para limpar. Você limpa ao redor. Fátima se deteve, mirou a fotografia de Laura e respondeu, com uma voz que mal era um sussurro. Porque sei o que é querer que algumas coisas nunca se movam. Meu marido tinha uma caneca que usava toda manhã. Depois que morreu, não deixei que ninguém a tocasse por 3 anos. Entendo, seu Arthur, entendo. Desde esse momento, algo mudou entre eles. Seu Arthur começou a falar. Contava sobre Laura, sobre como ela corria pelo jardim quando era menina, sobre como aprendeu a ler as plantas arquitetônicas, antes de aprender a ler livros, sobre como conheceu Ricardo Albuquerque, numa conferência de construção, e soube, desde o primeiro momento, que se casaria com ele. E Fátima escutava, sem interromper, sem julgar, sem oferecer conselhos, que ninguém havia pedido, só escutava. E nesse silêncio compartilhado, algo começou a crescer. Uma tarde, Fátima estava limpando perto da janela, quando notou algo. Seu Arthur mirava o jardim, com uma intensidade diferente. Não era nostalgia, era algo mais. Era fome, uma fome de sentir o sol na pele, de cheirar as rosas que havia plantado, de tocar a casca do ipê amarelo que havia crescido junto com sua filha. Fátima mirou para a porta, que dava para o jardim. 3 degraus, só 3 degraus, abaixo, até o nível do jardim. A cadeira elétrica de seu Arthur não podia descê-los, e não havia rampa. Fátima caminhou até os degraus e os mirou durante um longo momento. Depois mirou seu Arthur, e em seus olhos viu algo que reconheceu imediatamente. A mesma mirada que tinha Antônio quando mirava um terreno vazio e via um edifício, a mirada de um pedreiro que já não pode construir. Essa noite, Fátima não conseguiu dormir. Dava voltas em sua cama, pensando em seu Arthur, no jardim que ele havia criado, nos degraus que o separavam de suas próprias lembranças. E então, algo despertou dentro dela, algo que havia enterrado há 8 anos. Fátima se levantou às 3 da manhã, foi a uma gaveta que não havia aberto desde a morte de Antônio e sacou um caderno velho, o caderno onde ela e Antônio haviam desenhado juntos seus projetos, páginas cheias de cálculos, desenhos de muros, esquemas de alicerces. Fátima passou as páginas, até encontrar uma vazia, e começou a desenhar uma rampa com as medidas exatas,
que havia calculado em sua mente. Ângulo de inclinação para a cadeira de rodas, 8 graus. Largura suficiente para a cadeira elétrica, 1,20 m. Comprimento necessário para cobrir a altura dos 3 degraus, aproximadamente 4 metros. Fátima desenhou cada detalhe. As bases de concreto, o reforço necessário, o acabamento antiderrapante. Suas mãos tremiam enquanto desenhava. Não porque não soubesse o que fazer, senão porque sabia exatamente o que fazer. E isso significava romper uma promessa que havia feito a si mesma há 8 anos. Nunca mais tocar o cimento que lhe recordava Antônio. Fátima mirou o desenho terminado e tomou uma decisão que mudaria tudo. Se o milionário, que tinha 500 pedreiros, não ia construir esta rampa, ela o faria sozinha, com suas próprias mãos, com o cimento que jurou nunca mais voltar a tocar, porque seu Arthur merecia ver seu jardim e porque algumas promessas se rompem por razões maiores que a dor. Na manhã seguinte, Fátima foi ao mercado. Não ao mercado de verduras, ao mercado de materiais de construção. Pela primeira vez em 8 anos, o cheiro do cimento a golpeou como um soco no estômago. Teve que se segurar em uma estante para não cair, porque esse cheiro era Antônio. Eram suas mãos grandes, era sua risada. Quando terminava um muro perfeito, era o peso de tudo o que havia perdido. Mas Fátima respirou fundo e caminhou até o balcão. Preciso de 15 sacos de cimento, areia, brita, uma pá, uma desempenadeira, um nível e vergalhões para reforço. O vendedor a mirou com surpresa. Senhora, tudo isso pesa mais de 500 quilos. Tem alguém para te ajudar? Fátima sorriu pela primeira vez em muito tempo. Tenho meu esposo. Ele me ajudará de onde estiver. E pagou com o dinheiro que havia economizado durante meses. R$3.500, quase todo o seu salário mensal. O vendedor disse que podia fazer entregas. Mas Fátima não queria que ninguém soubesse o que estava fazendo. Então pediu que deixassem os materiais em um depósito abandonado perto da casa de seu Arthur Villanova. Um lugar onde ninguém perguntaria nada. Naquela mesma noite, Fátima começou a transportar os materiais, um saco de cimento de cada vez, 20 quilos em cada viagem, 15 viagens para o cimento, 10 viagens para a areia, 8 viagens para a brita. Fátima caminhava na escuridão carregando materiais que pesavam quase a metade do seu corpo. E ninguém a viu, porque as pessoas não veem as domésticas. Somos invisíveis. Somos as mãos que limpam, que cozinham, que cuidam, mas raramente somos as mãos que constroem. Fátima estava prestes a mudar isso. O primeiro dia de construção foi 5 de outubro. Fátima chegou às 5 da manhã, 2 horas antes do seu turno. Seu Arthur Villanova ainda dormia. As enfermeiras noturnas estavam terminando seu plantão. Ninguém notou a pequena mulher que caminhou até os degraus com uma pá na mão. Fátima olhou o terreno onde construiria a rampa e sentiu as mãos de Antônio sobre as suas. Não fisicamente, mas estavam ali, guiando-a, recordando cada lição. Primeiro você marca o terreno, Fátima. Depois, escava os alicerces. O segredo de uma boa rampa está no que não se vê, nos alicerces que ninguém nota. Fátima começou a cavar. No primeiro dia, só conseguiu preparar o terreno, remover a terra solta, marcar as dimensões, calcular a profundidade dos alicerces. Quando terminou, eram 6h45, 15 minutos antes de as enfermeiras do turno do dia chegarem. Fátima guardou suas ferramentas em um arbusto próximo, lavou as mãos rapidamente e entrou na casa como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, enquanto alimentava seu Arthur Villanova, ele notou algo diferente nela. Fátima, você tem terra no cabelo. Fátima levou a mão à cabeça rapidamente. É que
Estive revisando o jardim. Pensava em plantar algumas flores novas. Seu Arthur Villanova a olhou com olhos que tinham visto demais para se deixarem enganar, mas não disse nada. Nos dias seguintes, Fátima estabeleceu uma rotina. Acordava às 4:30 da manhã, chegava a casa às 5, trabalhava na rampa até 6:45, se limpava e entrava para fazer seu trabalho normal. Ninguém suspeitava de nada. Ricardo Albuquerque nunca visitava. As enfermeiras trocavam de turno exatamente às 7, e seu Arthur Villanova dormia até 7:30. Era a janela perfeita. 1h45 por dia. Fátima calculava que precisaria de 30 dias para terminar. Se não chovesse, se não ficasse doente, se seu corpo de 52 anos aguentasse. No segundo dia, Fátima começou a misturar o concreto. Havia esquecido o quanto era pesado. Cada pá parecia arrancar algo dos braços dela. Suas mãos começaram a rachar por causa do cimento. Sua coluna protestava a cada movimento. Mas Fátima não parou, porque cada vez que sentia dor, olhava para a janela de seu Arthur Villanova e lembrava o olhar dele quando falava do jardim, a fome de sentir o sol, o anseio de tocar as rosas, a tristeza de estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Para o final da primeira semana, Fátima havia completado os alicerces. 2 metros de base sólida que ninguém podia ver, mas que sustentariam tudo, como tudo o que é importante na vida. Suas mãos estavam destruídas, cortes, bolhas, calosidades novas sobre calosidades velhas. Ricardo Albuquerque chegou a casa uma vez durante essa semana, numa terça-feira à tarde, apenas para verificar se os pagamentos das enfermeiras estavam em dia. Não subiu para ver seu Arthur Villanova. Não perguntou como ele estava. Apenas assinou uns papéis e se foi. Mas antes de ir, notou algo. Olhou as mãos de Fátima. Viu o cimento incrustado em suas unhas, os cortes entre seus dedos. O que aconteceu com suas mãos? Fátima escondeu as mãos atrás das costas. Nada, senhor. Estive limpando o jardim. Tinha muitas pedras. Ricardo Albuquerque assentiu, sem prestar muita atenção. E se foi em seu carro de luxo, sem saber que a empregada que lhe havia servido café estava construindo o que ele deveria ter construído há 5 anos. Se este vídeo está te agradando, se inscreva e ative as notificações. Assim, você não perderá as histórias que compartilhamos toda semana. E não se esqueça que o seu apoio nos ajuda a continuar contando estas histórias. Um super thanks significa mais que dinheiro. Significa que estas histórias de pessoas extraordinárias merecem ser ouvidas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu durante a segunda semana. A segunda semana foi quando Fátima começou a duvidar, não de sua capacidade para construir a rampa, mas de seu direito de fazê-lo, porque cada vez que misturava o cimento, ouvia a voz de Antônio, não a voz que lhe ensinava a construir, outra voz, a voz da última discussão que tiveram antes de ele morrer. Havia sido num sábado à noite. Antônio havia chegado tarde do trabalho. Cheirava a cimento e a suor, e Fátima havia reclamado. Você sempre chega tarde. Sempre está cansado, sempre cheira a construção. Quando você vai arrumar um trabalho de escritório? Quando vamos viver como gente normal? Antônio a havia olhado com aqueles olhos que sempre a desarmavam. Fátima, construir é a única coisa que sei fazer bem. Minhas mãos não servem para papéis, servem para tijolos. E algum dia, quando eu não estiver mais aqui, você vai entender que cada muro que levantei foi minha maneira de dizer que te amava. Fátima havia ido dormir enojada naquela noite. Não disse, eu te amo. Não lhe deu um beijo de boa noite. Apenas lhe deu as costas e fechou os olhos. No dia seguinte, Antônio foi trabalhar cedo e nunca mais voltou. O andaime cedeu às 11 da manhã. Antônio caiu 6 andares.
Morreu na ambulância antes de chegar ao hospital. E as últimas palavras que Fátima lhe disse foram uma reclamação. Não um "eu te amo", não um "obrigada por tudo". Apenas queixas sobre o cheiro de cimento que agora ela mesma levava nas mãos. Durante 8 anos, Fátima carregou essa culpa. Por isso havia jurado nunca mais tocar no cimento. Não só porque lhe lembrava Antônio, mas porque o cimento lhe recordava as palavras que nunca pôde retirar. E agora, ajoelhada frente à casa de seu Arthur Villanova, Fátima entendia algo que a destruía e a curava ao mesmo tempo. Cada pá de massa fresca era um pedido de desculpas. Cada bloco assentado, um "te amo" que chegou 8 anos atrasado. Cada gota de suor, uma lágrima que ela não conseguiu derramar no funeral, porque estava irritada demais consigo mesma. Fátima não estava construindo uma rampa para seu Arthur. Ela estava construindo o perdão que nunca tinha se dado. E Antônio, de onde estivesse, estava guiando-a. No 12º dia, algo mudou. Fátima chegou às 5 da manhã, como sempre. Mas quando começou a trabalhar, sentiu que alguém a observava. Levantou os olhos para a janela de seu Arthur e o viu, acordado, olhando para ela, com lágrimas nos olhos. Fátima congelou. Não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Pensou em fugir, em inventar uma desculpa, em dizer que estava cuidando do jardim. Mas seu Arthur não precisava de desculpas, porque ele sabia exatamente o que ela estava fazendo. "Fátima", disse ele, com uma voz que mal se ouvia através do vidro, "não pare". E Fátima não parou. Continuou trabalhando enquanto seu Arthur a observava. E pela primeira vez em 30 dias, não trabalhou sozinha. Tinha uma testemunha, alguém que via seu esforço, alguém que entendia o que significava cada pá de massa fresca. A partir daquele dia, seu Arthur acordava cedo, às 5 da manhã. Quando Fátima chegava, ele já estava em sua cadeira junto à janela. Não podia ajudá-la fisicamente, mas podia observá-la. Podia assentir quando ela o olhava. Podia sorrir quando ela terminava uma sessão. E para Fátima, isso era suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo. A 3ª semana trouxe chuva. 3 dias seguidos de aguaceiros que destruíram parte do trabalho de Fátima. A massa fresca se desfez. As fundações se encheram de água. Fátima teve que drenar, limpar e começar de novo. Perdeu 5 dias de trabalho em um só. Naquela noite, Fátima chegou em casa e chorou. Não chorava assim desde o funeral de Antônio. Chorou de frustração, de cansaço, de dor nos músculos que já não respondiam como antes. Pensou em desistir. 30 dias era otimista demais. Iria precisar de 40, quem sabe 50, e seu corpo não ia aguentar. Mas na manhã seguinte, quando chegou à casa de seu Arthur, encontrou algo que a fez cair de joelhos. Alguém havia colocado uma lona sobre a rampa em construção. Uma cobertura improvisada feita com lonas e pedaços de madeira. E debaixo da lona havia um bilhete. "Fátima, sei o que você está fazendo. Não pare. Deixe o meu guarda-chuva velho para você não se molhar. Seu amigo, Arthur." Seu Arthur havia pedido à enfermeira da noite que o ajudasse. Não podia mover as mãos, mas podia mover sua vontade. Havia dado instruções precisas sobre como montar a cobertura. Havia doado seu guarda-chuva mais precioso, aquele que Laura lhe deu em seu aniversário de 70 anos. E havia escrito aquele bilhete com um lápis preso entre os dentes. Letra por letra, palavra por palavra, levou 3 horas para escrever 28 palavras, mas o fez. Porque Fátima não era a única que estava construindo algo. Seu Arthur também estava construindo. Estava construindo esperança, algo que não sentia em 5 anos. Fátima pegou o bilhete com mãos trêmulas, guardou-o no bolso do avental e continuou trabalhando. Mas agora, cada vez que sentia que não podia mais, tocava o papel no bolso.
e lembrava que não estava sozinha. No 20º dia, a rampa tinha 10 metros concluídos. Faltavam apenas 2 metros para chegar ao nível do jardim. Fátima havia trabalhado 300 horas. Havia gasto mais de R$ 5.000 do próprio bolso. Dinheiro que não tinha. Dinheiro que havia pedido emprestado a uma vizinha. Dinheiro que demoraria meses para pagar. Mas cada real investido valia cada centavo. Porque seu Arthur agora sorria. Não aquele sorriso forçado que dava quando as enfermeiras contavam piadas sem graça. Sorria de verdade, com os olhos, com a alma, com cada parte do seu corpo que ainda podia sentir. Fátima havia lhe dado algo que o dinheiro de Ricardo Albuquerque nunca pôde comprar. Lhe havia dado razão para acordar cada manhã. E isso em um homem que havia perdido a filha, a esposa, e o uso do seu corpo era um milagre. Mas os milagres têm um preço. E o preço para Fátima foi sua saúde. No 22º dia, Fátima começou a tossir. A princípio pensou que era a poeira da massa, mas a tosse não parava e vinha acompanhada de dor no peito. Uma enfermeira do turno da noite a viu chegar uma manhã e se preocupou. Dona Fátima, a senhora não está bem. Deveria ir ao médico. Fátima negou com a cabeça. Estou bem. É só um resfriado. Mas não era um resfriado. Era esgotamento extremo. Seu corpo de 52 anos estava cedendo. Dormia 4 horas por noite, comia uma vez por dia para economizar dinheiro para os materiais. Trabalhava 18 horas diárias entre a rampa e seus afazeres domésticos. Nenhum corpo aguenta isso, nem mesmo o corpo de uma mulher que havia carregado tijolos ao lado do marido por 20 anos. Mas Fátima seguia em frente, porque faltavam apenas 8 dias. 8 dias. E seu Arthur poderia sair para o jardim. 8 dias e tudo teria valido a pena. No 25º dia, Fátima teve que parar, não porque queria, mas porque seu corpo não lhe deu opção. Estava misturando massa quando seus joelhos simplesmente se dobraram. Caiu no chão como uma marionete sem cordas e não conseguiu se levantar. Seu Arthur viu tudo da janela. Gritou o nome de Fátima uma e outra vez, mas ela não respondia. A enfermeira da manhã chegou correndo. Encontrou Fátima inconsciente junto à rampa inacabada, com as mãos cheias de massa, com o rosto pálido como o concreto que ela mesma havia misturado. Chamaram uma ambulância. Fátima acordou no hospital 3 horas depois. Desidratação severa, esgotamento físico extremo, princípios de pneumonia por exposição ao frio das madrugadas. O médico lhe disse que precisava de repouso absoluto, pelo menos 2 semanas. Nada de esforço físico, nada de trabalho, apenas descanso. Fátima ouviu as instruções, acenou com a cabeça e assim que o médico saiu do quarto, começou a procurar suas roupas. Não podia parar agora. Faltavam 5 dias. 5 dias e a rampa estaria pronta. Não ia parar por uma pneumonia, não ia parar por nada. Mas quando tentou levantar da cama, uma voz a deteve. Fátima. Era uma voz que conhecia, uma voz que havia escutado dar instruções a 500 empregados, uma voz que assinava cheques, mas nunca visitava. Ricardo Albuquerque estava parado na porta do hospital, com os olhos vermelhos, com as mãos tremendo e com uma expressão que Fátima nunca havia visto em seu rosto. Culpa, pura e absoluta culpa. Fátima, o que você fez? Fátima o olhou diretamente nos olhos. O que o senhor deveria ter feito há 5 anos. Ricardo Albuquerque deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Porque aquelas palavras não eram um insulto, eram a verdade. E a verdade, quando finalmente se escuta, dói mais que qualquer punho. Ricardo havia recebido uma ligação da enfermeira naquela manhã. A princípio, não entendeu do que ela estava falando. A empregada desmaiou construindo uma rampa? Que rampa? E então,
A enfermeira lhe explicou tudo. 30 dias de madrugadas, 300 horas de trabalho, 5.000 reais gastos. Tudo para que seu Arthur Villanova pudesse sair ao jardim que ele mesmo havia desenhado há 30 anos. Ricardo desligou o telefone e chorou. Não havia chorado desde o enterro de Laura, mas naquele dia chorou como uma criança, porque entendeu algo que o envergonhava, até os ossos. Uma empregada que ganhava 3.500 reais por mês havia feito o que ele, com milhões na conta, nunca pensou em fazer. Não porque não pudesse, mas porque não quis. Porque era mais fácil mandar cheques que enfrentar a dor. Porque era mais cômodo construir prédios para desconhecidos que construir uma rampa para o pai da mulher que amava. Ricardo havia falhado, e uma mulher de 52 anos, com mãos de pedreiro e coração de santa, o havia exposto sem querer. Agora, Ricardo estava no hospital, frente à mulher que lhe havia ensinado o verdadeiro significado da palavra construir. Fátima, você precisa descansar. Fátima negou com a cabeça. Faltam 5 dias. A rampa não está terminada. Seu Arthur pode esperar mais 5 dias. Não, não pode. A voz de Fátima se quebrou. O senhor não entende. Cada dia que seu Arthur passa naquele quarto é um dia a menos de vida. Ele não tem tempo. Eu posso descansar quando estiver morta. Ele precisa ver o jardim dele agora. Ricardo ficou em silêncio, porque Fátima tinha razão. Seu Arthur tinha 74 anos, tetraplegia, C4, C5, respirador parcial. Os médicos haviam dito que cada ano era um presente e levava 5 anos sem poder sair do quarto. 5 anos sem ver de perto o jardim que ele mesmo havia criado. 5 anos esperando que alguém lhe devolvesse um pedaço de céu. E esse alguém havia sido uma empregada doméstica, não um milionário que podia ter feito isso com uma ligação telefônica. Ricardo olhou para Fátima e tomou uma decisão que mudaria tudo. Você não vai terminar essa rampa. Fátima. Fátima abriu a boca para protestar, mas Ricardo levantou a mão. Você não vai terminá-la porque eu vou fazer isso. Amanhã, às 6 da manhã, 20 dos meus melhores pedreiros vão estar naquela casa e vão terminar o que você começou em 2 dias, no máximo. Fátima não soube o que dizer, só conseguiu assentir e pela primeira vez em 30 dias, fechou os olhos e descansou de verdade, porque alguém mais ia carregar o peso, pelo menos por um momento. O que aconteceu nos 2 dias seguintes foi algo que ninguém naquela vizinhança jamais havia visto. Ricardo chegou às 5 da manhã, não às 6, às 5, antes dos próprios pedreiros, e começou a trabalhar com as próprias mãos. O CEO da Albuquerque Construções, o homem que assinava contratos milionários, o empresário que aparecia nas revistas Exame, estava ajoelhado no jardim do sogro, misturando massa, colocando tijolos, nivelando a superfície. Seus pedreiros chegaram às 6 e o encontraram coberto de pó. Chefe, o que o senhor está fazendo aqui? Ricardo os olhou com olhos que brilhavam. Estou terminando o que deveria ter começado há 5 anos. Agora, ponham-se a trabalhar. Temos 2 dias para fazer 30 dias de trabalho. E trabalharam. 20 pedreiros que normalmente construíam torres de escritórios, trabalhando em uma rampa de 12 metros, para um ancião que não podia mover o corpo, mas que ainda podia sorrir. Seu Arthur observou tudo da janela. Viu Ricardo trabalhar pela primeira vez em 5 anos. Viu as mãos do genro cobertas da mesma massa que cobria as mãos de Fátima e soube que algo havia mudado, não só na rampa, em tudo. No segundo dia de construção, algo inesperado aconteceu. Fátima apareceu. Não deveria estar ali. Os médicos haviam ordenado repouso absoluto. Mas Fátima não era o tipo de pessoa que obedece ordens quando há trabalho a fazer. Chegou às 6 da manhã, ainda pálida, ainda fraca, mas com os olhos cheios de determinação. Ricardo a viu
e franziu a testa. Fátima, o que você está fazendo aqui? Deveria estar descansando. Fátima caminhou até a rampa e olhou o trabalho que os pedreiros haviam feito. Precisam supervisionar o ângulo de inclinação. Está um grau demais inclinado. A cadeira do seu Arthur é pesada. Se o ângulo não for exato, pode escorregar. Ricardo olhou para os pedreiros. Eles assentiram. Fátima tinha razão. Um grau de diferença podia ser a diferença entre uma rampa segura e um acidente. A partir daquele momento, Fátima não trabalhou fisicamente, mas supervisionou cada detalhe, cada medida, cada ângulo, cada nível. Sentou-se em uma cadeira perto da rampa e dirigiu a construção como um general dirige uma batalha. E os pedreiros da Albuquerque Construções, homens que haviam construído arranha-céus, escutaram cada instrução de uma empregada doméstica de 52 anos, porque sabiam que ela havia feito o que eles nunca teriam tido a coragem de fazer. Ao final do segundo dia, a rampa estava completa. 12 metros de concreto perfeitamente nivelado, com corrimãos de aço inoxidável, com superfície antiderrapante, com iluminação LED para as noites. Ricardo havia adicionado detalhes que Fátima não havia planejado, porque queria que fosse mais que uma rampa. Queria que fosse um monumento à mulher que lhe ensinou que construir não é só levantar paredes, é levantar esperanças. Naquela noite, todos foram embora. Os pedreiros, Ricardo, as enfermeiras, só ficaram Fátima e seu Arthur. E o silêncio. Fátima entrou no quarto de seu Arthur. Ele estava acordado, olhando para a janela, para a rampa que agora brilhava sob as luzes LED. Fátima, disse seu Arthur com a voz trêmula, amanhã eu vou sair ao jardim. Fátima assentiu. Sim, seu Arthur, amanhã o senhor vai sair ao jardim. Faz 5 anos que não sinto o sol no meu rosto. 5 anos que não cheiro as rosas. 5 anos que não toco a nogueira que plantei com Laura. Fátima se sentou junto a ele. Amanhã o senhor vai sentir tudo isso e muito mais. Seu Arthur Villanova a olhou com olhos marejados. Por que, Fátima? Por que você fez tudo isso? Ninguém te pagou, ninguém te pediu. Por quê? Fátima ficou em silêncio por um momento, pensando em como explicar algo que nem ela mesma entendia completamente. E então, as palavras saíram sozinhas. Porque meu marido Antônio morreu há 8 anos, e as últimas palavras que eu disse a ele foram uma reclamação. Eu reclamei por ele cheirar a massa fresca, por chegar tarde do trabalho, por não ser um homem de escritório. E no dia seguinte, ele morreu. E eu nunca pude dizer o que realmente sentia. Nunca pude dizer que o amava, que amava o cheiro de massa fresca em sua roupa, que amava suas mãos ásperas, que amava tudo o que ele era. Fátima fez uma pausa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu Arthur, eu não construí essa rampa para o senhor. Eu a construí para o Antônio. Cada saco de cimento que carreguei foi um pedido de desculpas. Cada tijolo que coloquei foi um eu te amo. Cada gota de suor foi uma lágrima que não pude chorar em seu funeral. O Senhor me deu a oportunidade de fazer as pazes com meu marido. O Senhor me deu a oportunidade de terminar o que nunca pude começar. Seu Arthur fechou os olhos e pela primeira vez em 5 anos chorou de alegria, porque entendeu que Fátima não era só uma empregada doméstica, era um anjo com mãos de pedreiro e coração de ouro. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Fátima ficou junto a seu Arthur, falando, recordando, compartilhando histórias dos seres amados que haviam perdido, Laura e Antônio, 2 pessoas que nunca se conheceram, mas que agora estavam conectados através de uma rampa de concreto, através do amor dos que deixaram para trás. O dia seguinte amanheceu ensolarado. Um sol brilhante iluminava o jardim de seu Arthur, como se o céu soubesse que algo especial ia acontecer. Ricardo Albuquerque chegou cedo.
Não para trabalhar, para presenciar. As enfermeiras prepararam seu Arthur, o vestiram com sua melhor camisa, a mesma que usava nas cerimônias de premiação quando era arquiteto. O pentearam, o barbearam, o deixaram impecável. Fátima foi a última a entrar no quarto. Levava um ramo de rosas do jardim. As havia cortado naquela manhã. As mesmas rosas que seu Arthur havia plantado há 30 anos. As mesmas rosas que ele não havia podido cheirar em 5 anos. Seu Arthur olhou as rosas e seus olhos se encheram de lágrimas. São do jardim? Fátima assentiu. São do jardim e agora o senhor vai ir vê-las. O momento havia chegado. Ricardo empurrou a cadeira de rodas de seu Arthur em direção à porta, em direção à rampa, em direção ao jardim. Seu Arthur fechou os olhos enquanto desciam. Não queria ver, queria sentir. Queria que o primeiro momento fosse puro, sem antecipação, sem expectativas, só sensacão. A cadeira chegou ao final da rampa. Ao nível do jardim, Ricardo parou e seu Arthur abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi a mangueira, a árvore que havia plantado quando Laura tinha 5 anos. Agora tinha mais de 15 metros de altura. Seus galhos se estendiam como braços abertos, como se a árvore estivesse esperando seu retorno. Seu Arthur olhou a árvore e viu Laura, não fisicamente, mas a viu, correndo entre os galhos quando era menina, se balançando de um galho baixo que já não existia, rindo com aquela risada que enchia o jardim de vida. Pai, havia dito Laura uma vez, essa árvore vai ser maior que a casa algum dia. E tinha razão. A árvore agora projetava uma sombra que cobria quase todo o jardim. Uma sombra onde seu Arthur poderia descansar. Uma sombra onde poderia recordar. Uma sombra onde poderia sentir que Laura ainda estava com ele. Ricardo empurrou a cadeira em direção às rosas. Seu Arthur inclinou a cabeça para a frente, tão perto quanto seu corpo rígido permitia, e respirou. O cheiro das rosas o atingiu como uma onda. 30 anos de lembranças em uma só inspiração. Consolação plantando roseiras no seu primeiro aniversário. Laura cortando rosas para sua formatura. O jardim cheio de flores no casamento de Laura e Ricardo. Cada rosa era uma memória. Cada pétala era um momento. Cada aroma era um pedaço de vida que havia crido perdido para sempre. Seu Arthur começou a chorar. Mas não de tristeza, de gratidão, de alegria, de algo que não tinha nome porque era grande demais para as palavras. Fátima, disse seu Arthur entre soluços. Venha aqui. Fátima se aproximou. Seu Arthur não podia mover seus braços para abraçá-la, mas podia fazer algo mais. Inclinou sua cabeça para a frente e a apoiou no ombro de Fátima, o gesto mais próximo de um abraço que seu corpo lhe permitia. Obrigado, Fátima. Obrigado por me devolver o céu que eu mesmo construí. Fátima fechou os olhos e, pela primeira vez em 8 anos, sentiu que Antônio estava orgulhoso dela, de onde estivesse, sorrindo, acenando com a cabeça, dizendo: você fez bem, Fátima, você fez bem. Ricardo observava tudo de alguns metros atrás, com lágrimas nos olhos, com vergonha no coração, com um propósito novo em sua mente, porque entendeu que havia desperdiçado 5 anos. 5 anos que poderia ter compartilhado com seu sogro, 5 anos de tardes no jardim, 5 anos de conversas sob a mangueira, 5 anos de lembranças que agora teria que comprimir no tempo que restasse a seu Arthur. Ricardo caminhou em direção a seu Arthur e Fátima, se ajoelhou frente à cadeira de rodas e olhou seu sogro diretamente nos olhos. Seu Arthur, perdoe-me. Perdoe-me por não estar aqui. Perdoe-me por mandar cheques em vez de vir. Perdoe-me por construir edifícios para desconhecidos enquanto o senhor estava prisioneiro em sua própria casa. Perdoe-me por ser um covarde que preferiu fugir da dor em vez de enfrentá-la. Seu Arthur olhou para Ricardo e respondeu com palavras que ninguém esperava. Não há nada a perdoar, Ricardo.
A dor nos faz fazer coisas estranhas. A mim me paralisou o corpo. A você paralisou o coração. Mas agora estamos aqui, nós três, no jardim que Laura amava. E isso é tudo o que importa. Ricardo baixou a cabeça. As lágrimas caíam no pasto. No mesmo pasto que havia crescido sem ele durante 5 anos. Seu Arthur continuou. Ricardo, quero te pedir algo. Não para mim, para ela. Olhou para Fátima. Esta mulher gastou tudo o que tinha para me dar este momento. Gastou seu salário, gastou sua saúde, gastou 30 dias de sua vida. Não quero que isso fique sem recompensa. Não quero que seu sacrifício seja em vão. Ricardo assentiu. O que quer que eu faça? Seu Arthur sorriu. Quero que construa rampas, não para mim, para todos os que estão como eu, prisioneiros em suas próprias casas, esperando que alguém lhes devolva um pedaço de céu. Você tem 500 pedreiros, você tem os recursos, você tem o poder. Use-o para algo que importe. Ricardo Albuquerque olhou para Fátima Souza. Depois, olhou para seu Arthur Villanova. E, finalmente, olhou para a cerejeira, para a árvore que Consolação havia amado, para a árvore que agora lhe sussurrava algo que ele não podia escutar, mas podia sentir. Faça isso, pai. Faça isso por mim. Ricardo Albuquerque se levantou, enxugou as lágrimas e disse as palavras que mudariam tudo. Vou criar uma fundação. Vai se chamar Rampas da Dignidade. E Fátima Souza vai ser a diretora, se ela aceitar. Fátima Souza arregalou os olhos, surpresa. Mas, senhor, eu sou apenas uma empregada doméstica. Não sei nada de fundações, não sei nada de administração. Ricardo Albuquerque negou com a cabeça. Você sabe o mais importante, Fátima. Sabe o que significa construir com o coração. Sabe o que significa se sacrificar por alguém que precisa. Sabe o que significa não desistir quando tudo parece impossível. Isso não se ensina em nenhuma universidade. Isso se traz de nascimento. Ou se aprende carregando sacos de massa fresca às 5 da manhã. Fátima Souza olhou para seu Arthur Villanova. Ele assentiu. Aceite, Fátima. Aceite e converta sua dor em propósito, como eu converti minha paralisia em gratidão. Fátima Souza ficou em silêncio por um longo momento, pensando em Antônio, nos 8 anos de culpa, nas 300 horas de trabalho, em tudo o que havia dado e tudo o que havia recebido. E então, disse que sim. Aceito, Sr. Ricardo Albuquerque, mas com uma condição. Qual? Que a primeira rampa que a fundação construir leve o nome do meu marido, Antônio Delgado, o pedreiro que me ensinou que construir é amar. Ricardo Albuquerque sorriu. A primeira rampa se chamará Rampa Antônio, e todas as demais serão construídas seguindo os planos que você desenhou, os mesmos planos que usou para seu Arthur, porque esses planos têm algo que os meus nunca terão. O quê? Tem alma. Se você está gostando desta história, te convido a se inscrever e ativar o sininho. A cada semana, compartilhamos histórias como esta. Histórias de pessoas que demonstram que o amor não tem limites. E se você quiser apoiar este canal de maneira especial, considere enviar um super chat. Seu apoio nos ajuda a seguir contando estas histórias que merecem ser escutadas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu depois. Os seguintes 2 anos foram os mais importantes na vida de seu Arthur Villanova. Não porque recuperara o movimento do seu corpo, isso nunca aconteceu, mas porque recuperou algo mais valioso. Recuperou a vida. A cada tarde, Fátima Souza o levava ao jardim, chovesse ou brilhasse o sol, fizesse frio ou calor. Seu Arthur passava horas sob a cerejeira, olhando os galhos, escutando o vento entre as folhas, sentindo que Consolação estava perto. Ricardo Albuquerque começou a visitar a casa toda semana. No princípio, era difícil. Cada vez que entrava na casa,
Via o fantasma de sua esposa, mas com o tempo, os fantasmas se converteram em recordações, e as recordações se converteram em consolo. Seu Arthur e Ricardo Albuquerque conversavam durante horas sobre consolação, sobre dolores, sobre os projetos que haviam construído juntos, sobre os erros que haviam cometido, sobre as lições que haviam aprendido. Um dia, seu Arthur lhe disse algo que Ricardo Albuquerque nunca esqueceria. Sabe, Ricardo, Consolação te amava mais do que eu amei qualquer pessoa na minha vida. E se ela pudesse nos ver agora, sentados aqui, conversando, rindo, chorando juntos, estaria feliz. Porque isto é o que ela sempre quis, que fôssemos uma família. Ainda que ela já não esteja fisicamente, ainda o somos. Você, Fátima e eu somos a família que Consolação deixou para trás. E enquanto seguirmos juntos, ela nunca morrerá de verdade. Ricardo Albuquerque não respondeu, apenas assentiu e continuou olhando a cerejeira. A mesma árvore onde Consolação se balançava quando criança. A mesma árvore que agora lhes dava sombra aos três. A Fundação Rampas da Dignidade se tornou realidade 6 meses depois daquele dia no jardim. Ricardo Albuquerque investiu 10 milhões de reais do seu próprio bolso. Construiu escritórios perto da casa de seu Arthur, para que Fátima pudesse estar perto dele enquanto trabalhava, e contratou 15 pessoas para ajudá-la. Mas Fátima Souza insistiu que os pedreiros fossem especiais. Não queria trabalhadores comuns, queria pessoas que entendessem o que significava construir com o coração. Assim, foi buscá-los aos mercados de materiais de construção, aos canteiros de obra abandonados, aos lugares onde os pedreiros sem trabalho esperavam que alguém os contratasse, e os entrevistou um por um. Não lhes perguntou quantos anos de experiência tinham, não lhes perguntou que estudos haviam concluído, perguntou-lhes algo diferente. Alguma vez você já construiu algo por amor? Algo que ninguém te pagou para fazer? Algo que você fez simplesmente porque não podia ficar sem fazer nada? Os que respondiam que sim, eram contratados. Os demais, não. O primeiro projeto de Rampas da Dignidade foi para uma idosa de 83 anos na Brasilândia. Chamava-se Dona Esperança. Levava 7 anos sem poder sair do seu apartamento porque não havia elevador e vivia no 3º andar. Seus filhos a visitavam uma vez por mês. As enfermeiras iam e vinham, mas ela estava sozinha, prisioneira, em 4 paredes. Fátima Souza foi pessoalmente supervisionar a construção, não de uma rampa, de um sistema de rampas que conectava seu apartamento com a rua. Demorou 3 semanas, mas quando Dona Esperança desceu pela primeira vez em 7 anos, algo aconteceu. Parou no meio da calçada, levantou o rosto em direção ao sol e começou a chorar. Não havia sentido o sol em seu rosto desde que seu esposo morreu. 7 anos de escuridão. E agora, graças a uma rampa de concreto, o sol voltava a tocar a sua pele. Fátima a abraçou e soube que havia encontrado seu propósito. O segundo projeto foi em Guarulhos. Um menino de 12 anos com paralisia cerebral. Seus pais o carregavam a cada dia para levá-lo à escola, subindo e descendo escadas, lutando contra o cansaço, lutando contra a dor nas costas, lutando contra um mundo que não estava desenhado para pessoas como seu filho. Fátima Souza construiu uma rampa em sua casa, e outra em sua escola, e outra no parque onde seus amigos brincavam. O menino, que se chamava Murilo, escreveu uma carta para Fátima Souza. Uma carta que ela ainda guarda na mesma gaveta onde guarda os planos de Antônio. Senhora Fátima, escreveu Murilo com letra trêmula. Obrigado pelas rampas. Agora posso ir à escola sem que meus pais se cansem. Agora posso ir ao parque sem que meus amigos tenham que me carregar. Agora posso ser normal. Bem, não normal, mas mais normal que antes. Você me deu asas. Ainda que essas asas sejam de concreto. Fátima Souza chorou
quando leu essa carta e a guardou junto aos planos de Antônio, porque ela entendeu que aqueles projetos não eram só desenhos técnicos, eram a continuação do amor do marido. Cada rampa que ela construía era um muro que Antônio nunca conseguiu levantar. Cada família que ela ajudava era um projeto que Antônio nunca conseguiu terminar. Fátima não estava sozinha. Antônio estava com ela, em cada saco de massa fresca, em cada bloco colocado, em cada vida transformada. Nos primeiros 3 anos, Rampas da Dignidade construiu 500 rampas, 500 famílias que recuperaram sua liberdade, 500 pessoas que voltaram a sentir o sol, 500 histórias de esperança. Ricardo Albuquerque aumentou seu investimento, contratou mais pedreiros, abriu filiais em Belo Horizonte e Salvador e mudou a política da Albuquerque Construções. Agora, 10% de todos os projetos da empresa eram rampas gratuitas para famílias de baixa renda. Os acionistas protestaram no início. Disseram que era perda de dinheiro, que as rampas não davam lucro, que ele estava desperdiçando recursos. Ricardo Albuquerque olhou para eles e disse algo que os calou para sempre. Eu tenho 47 prédios com meu nome, torres de escritórios, shoppings, hospitais, e nenhum deles significa nada comparado com as 500 rampas que construímos, porque os prédios desmoronam, as torres são esquecidas, os shoppings fecham, mas as rampas mudam vidas, e isso é algo que nenhum balanço financeiro pode medir. Os acionistas não voltaram a protestar. E Albuquerque Construções se tornou a primeira empresa de construção no Brasil com um programa permanente de acessibilidade gratuita. Seu Arthur Vilanova viveu mais 2 anos depois de sua primeira saída ao jardim. 2 anos de tarde sob a mangueira. 2 anos de conversas com Fátima e Ricardo Albuquerque. 2 anos de ver o sol, sentir o cheiro das rosas e sentir que Laura estava perto. Morreu em uma terça-feira de outubro, tranquilo, sem dor, com um sorriso no rosto. Fátima Souza estava ao lado dele quando aconteceu. Estava lendo um livro de arquitetura, o mesmo livro que seu Arthur Vilanova tinha usado para projetar seu primeiro edifício, 50 anos atrás. Seu Arthur Vilanova fechou os olhos enquanto Fátima Souza lia, e quando ela terminou o capítulo, ele não estava mais ali. Ele tinha partido, mas seu sorriso continuava ali, como se tivesse visto algo lindo no último momento. Fátima Souza acredita que ele viu Laura, esperando por ele do outro lado, com aquela risada que preenchia qualquer lugar, de braços abertos, dizendo: "Bem-vindo para casa, pai, bem-vindo para casa." O funeral de seu Arthur Vilanova foi no jardim, o mesmo jardim que ele havia projetado, o mesmo jardim que Fátima Souza havia devolvido a ele. Centenas de pessoas compareceram, arquitetos que haviam trabalhado com ele, famílias que haviam recebido rampas da fundação, pedreiros que haviam conhecido Fátima Souza, e no centro de tudo, junto à mangueira, estava a cadeira de rodas de seu Arthur Vilanova, vazia, mas cheia de flores. Ricardo Albuquerque falou primeiro. Seu Arthur Vilanova foi o melhor arquiteto que conheci, mas não pelos edifícios que projetou, mas pela vida que construiu. Uma vida cheia de amor, de família, de propósito. E embora seu corpo tenha estado prisioneiro durante 5 anos, seu espírito nunca esteve, porque ele tinha Fátima Souza, e Fátima Souza deu a ele algo que eu, com todos os meus milhões, nunca pude dar. Deu a ele esperança, deu a ele razão para acordar a cada manhã, deu a ele o jardim que ele mesmo havia criado, mas não podia ver. Ricardo Albuquerque fez uma pausa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu Arthur Vilanova me ensinou muitas coisas, mas a lição mais importante foi esta: não importa quantos edifícios você construa, se não construir relacionamentos. Não importa quanto dinheiro você ganhe, se não investir nas pessoas que ama.
Não importa quão alto você chegue, se esquecer dos que deixou para trás. Ricardo Albuquerque olhou para Fátima Souza. E graças a Fátima Souza, aprendi essa lição a tempo, antes que fosse tarde demais. Fátima Souza falou depois. Não tinha um discurso preparado, só tinha o coração. Seu Arthur, começo. O Senhor me deu mais do que eu jamais poderia dar. O Senhor me deu a oportunidade de fazer as pazes com meu marido. Me deu a oportunidade de converter minha culpa em propósito. Me deu a oportunidade de entender que o amor não morre, apenas se transforma. Antônio morreu há 10 anos, mas cada rampa que construo é o amor dele transformado. Cada família que ajudo é o legado dele continuado. E agora, o Senhor se junta a ele, 2 homens que nunca se conheceram, mas que agora estão juntos, provavelmente discutindo sobre a melhor maneira de misturar massa. As pessoas riram entre lágrimas, porque era exatamente o que seu Arthur Vilanova teria querido. Risadas misturadas com lágrimas, alegria misturada com tristeza, vida misturada com morte, como tudo o que importa neste mundo. Depois do funeral, Fátima Souza caminhou até a mangueira, sentou-se na grama e olhou para cima, para os galhos que se estendiam como braços abertos, e falou, não com seu Arthur Vilanova, não com Laura, com Antônio. Nós conseguimos, meu amor. Construímos algo que vai durar mais do que nós. Algo que vai ajudar milhares de pessoas. Algo que tem seu nome e seu coração. Sei que você está orgulhoso. Sei que está sorrindo. E sei que está me esperando. Mas ainda não é minha hora. Ainda tenho rampas para construir. Ainda tenho vidas para mudar. Ainda tenho amor para dar. Quando eu terminar, quando eu não puder mais, irei te procurar e vou te abraçar como não te abracei naquela última noite. E vou te dizer tudo o que não te disse, mas por agora tenho trabalho a fazer e você vai me ajudar, como sempre fez, de onde estiver. Fátima Souza se levantou, enxugou as lágrimas e caminhou para o escritório de Rampas da Dignidade, porque havia 500 famílias mais esperando. 500 vidas mais para transformar, 500 rampas mais para construir. Hoje, 10 anos depois daquela primeira rampa, a Fundação Rampas da Dignidade construiu mais de 5.000 rampas em todo o Brasil. Fátima Souza continua sendo a diretora. Tem 62 anos, o cabelo completamente branco, as mãos mais ásperas do que nunca e um sorriso que ilumina qualquer lugar onde entra. Ricardo Albuquerque continua financiando a fundação, mas agora não só com dinheiro, com tempo. Todo sábado, ele vai construir rampas com as próprias mãos. O CEO de uma das maiores construtoras do Brasil, ajoelhado no chão, misturando massa, colocando blocos, como Fátima Souza fez há 10 anos. A rampa original, a que Fátima Souza construiu para seu Arthur Vilanova, ainda existe. A casa agora é um museu, o Museu da Dignidade. O chamam, milhares de pessoas o visitam a cada ano, para ver o jardim que seu Arthur Vilanova projetou, para caminhar pela rampa que Fátima Souza construiu, para entender que o amor não tem limites, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de capacidade física. Na entrada do museu há uma placa com 3 nomes: seu Arthur Vilanova, o arquiteto que desenhou sonhos; Antônio Souza, o pedreiro que ensinou que construir é amar; Fátima Souza, a mulher que demonstrou que os milagres existem, mas vêm de mãos que ninguém espera. E abaixo dos nomes, uma frase que resume tudo. Uma frase que Fátima escreveu na noite antes da inauguração: as rampas não são de concreto, são de amor solidificado. Essa história, Fátima me contou há 3 meses. Estávamos sentados no jardim de seu Arthur, sob a mangueira que Laura amava. E enquanto me contava tudo, seus olhos brilhavam, não de tristeza,
de gratidão, de propósito, de algo que não tem nome, mas que todos reconhecemos quando vemos. Antes de ir embora, eu perguntei algo. Fátima, se você pudesse voltar atrás, se pudesse falar com a Fátima de 10 anos atrás, a que ainda não tinha construído nenhuma rampa, o que você diria a ela? Fátima guardou silêncio por um momento, olhou para a mangueira e respondeu. Eu diria para ela não ter medo, que a dor não é o final, é o princípio, que cada lágrima que não choramos se converte em massa fresca, e que essa massa fresca pode nos destruir ou pode construir algo lindo. A escolha é nossa. E depois acrescentou algo que me deixou sem palavras. E também diria para ela não esquecer de dizer eu te amo às pessoas que ama, porque nunca sabemos qual vai ser a última vez. Nunca sabemos quando o adeus vai ser para sempre. Eu aprendi essa lição da pior maneira possível, mas agora, a cada dia, eu digo eu te amo a todas as pessoas que importam. A Ricardo Albuquerque, aos pedreiros, às famílias que ajudamos, a Antônio, embora ele já não possa me escutar, porque o amor que não se expressa é amor desperdiçado, e eu já desperdicei demais. Eu me levantei, dei um abraço em Fátima, e antes de ir embora, eu disse algo que ela precisava ouvir. Fátima, Antônio te escuta. Cada vez que você diz, eu te amo, ele te escuta e está orgulhoso. Mais orgulhoso do que as palavras podem expressar. Fátima sorriu. Um sorriso que iluminava mais que o sol da tarde. Eu sei, disse ela, eu sei. E essa é a história de Fátima Souza. A empregada doméstica que construiu uma rampa com suas próprias mãos. A viúva que converteu sua culpa em propósito. A mulher que demonstrou que o amor pode mover montanhas, ou, pelo menos, pode construir o caminho para descê-las. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se e ative as notificações. A cada semana, compartilhamos histórias de pessoas extraordinárias, pessoas que nos recordam que a bondade existe, que o amor não tem limites, que os milagres são possíveis. E se você quiser apoiar este canal de maneira especial, considere enviar um super obrigado. Seu apoio nos permite seguir buscando e contando estas histórias. Histórias que merecem ser escutadas. Histórias que nos fazem melhores. Histórias como a de Fátima. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.